Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom que você está aqui na Ponte Central, nessa tarde, já quase noite, para que nós juntos possamos adorar o nosso Deus, não é verdade? Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos juntos, nós vamos fazer uma leitura uníssona, nós vamos ler todos juntos, numa voz bem bonita, na versão que vai estar aqui do Salmo 93. Salmo 93. Nós vamos ler juntos. Para ficarmos, melhor, nós vamos ler todos no telão, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Senhor, como é bom louvarmos ao teu nome, esse Deus que é poderoso desde a eternidade, cuja voz cala toda a tormenta, cala a angústia da nossa alma, a tristeza do nosso coração, cuja voz dá autoridade e as coisas acontecem segundo a tua própria vontade. Muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos trouxe aqui, é o Senhor que colocou no nosso coração o desejo de te servir, de te adorar. Pai, eu sei que agora, em muitos lugares do mundo, existem outras pessoas que, como nós, também estão juntas, congregadas. Homens e mulheres que entregaram a vida ao Senhor e creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Igrejas que estão reunidas para adorar o teu nome, para cultuar ao único Deus verdadeiro. Nós nos somamos numa só voz. Pedimos, Deus, que seja um lindo coro, um coral onde pessoas de todas as tribos, línguas e nações, cada uma na sua própria língua, mas num só coração, no Senhor, adorando o teu nome. Nós queremos, Pai, cultuar, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos na tua presença e o Senhor é a razão de estarmos aqui. Recebe, Deus, recebe como fruto da nossa gratidão, como sacrifício vivo, santo e agradável de cada um de nós que deixou sua casa, deixou seus afazeres para estar em comunhão, como igreja, para te exaltar. Pedimos que a nossa mente seja agora totalmente cativa pelo teu Espírito. Que os nossos lábios sejam destravados e a nossa alma possa adorar, cantar louvores ao teu nome, porque o Senhor é altíssimo e o Senhor é maravilhoso. Pedimos que o nosso coração possa ser alimentado pela tua palavra. E venhamos a sair, Deus, transformados, renovados e fortalecidos para mais uma semana. Fala conosco e ouça a nossa voz, Pai. É a minha oração em teu nome, Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Quantos de nós sabem que é um privilégio a gente estar aqui adorando o nome do Senhor Jesus?
Alguém tem essa noção que nós estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor, que hoje nós podemos ainda, como cristãos, nós podemos fazer isso? Amém? Existem muitos lugares aí no mundo que hoje a gente não pode fazer isso. Então, quando a gente diz, a gente pergunta para a igreja, graça e paz, amém? Então nós temos que responder com muita alegria, irmãos, porque tem gente que daria tudo para poder estar aqui orando, adorando o nome do Senhor. Isso me veio à cabeça agora. Eu vi um testemunho de um pastor que ele foi no norte da China e ele foi convidado para ir num culto. E esse culto era num lugar que não podia, nessa área da China não podia ter nem Bíblia lá. Era proibido, quem fosse pegar uma Bíblia era morto em praça pública. E ele foi convidado para ir para essa igreja e ele foi, diz ele que andou 2 horas de carro. Quando chegou na estrada de chão, eles ficaram por 1 hora parados, entrou dentro de uma van, como se fossem bandidos, entraram dentro de uma van e foram para dentro da floresta. Chegaram numa gruta e ele chegou numa gruta, era uma igreja dentro de uma gruta. E eles tinham várias pessoas ali adorando o nome do Senhor e orando e cantando. E eles tocavam palmas assim com a ponta dos dedos, porque eles não faziam fazer muito barulho. E dizer que teve um momento que ele sentou e o cara traduzindo para ele, foi uma família na frente. E essa família estava chorando muito. E aí o cara foi traduzindo para ele, porque a família estava chorando, o seguinte, que eles tinham uma Bíblia. A igreja estava lotada, a igreja apenas tinha uma Bíblia. E toda semana uma família pegava essa Bíblia e ia para casa. Nessa semana ninguém trabalhava. Eles liam a Bíblia, o máximo que eles podiam ler. Porque eles usavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eles não almoçavam, eles sabiam que tinha apenas uma semana para ler a Bíblia. E esse pai de família que estava chorando, dizendo que ele estava muito feliz porque a Bíblia tinha passado uma semana na casa dele. Mas ele também estava triste porque só daqui a 1 ano essa Bíblia ia voltar na casa dele. Então é um privilégio para a gente estar aqui adorando o nome do Senhor. Muita gente queria estar aqui no nosso lugar hoje. Então, quando eu digo, quantos estão felizes aqui para adorar o nome do Senhor? Amém? Amém. Vamos dizer com alegria, vamos dizer graça e paz, irmãos. Amém. Vai chegar um dia que nós não vamos poder fazer isso mais. Então vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Desculpa, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu sou choro mesmo. Tá? Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Eu vi brilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás.
16, que Ele inclina os ouvidos para escutar as nossas súplicas. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus, um coração puro. Renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito.
entenderam? Amém? Amém. Agora vai. Foi. Deuteronômio 15:10 diz: deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Eu diria que não é somente aos pobres. Deem ao Senhor com generosidade, não com má vontade, pois o Senhor vai abençoar em tudo quanto vocês fizerem. Esse é o momento que a gente tem de trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, e se você estiver preparado, você pode vir aqui à frente ou através do transfer.central@yahoo.com, e que Deus o abençoe e continue tocando o seu coração cada vez mais com generosidade. Impressionante,
sombra de sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, grande eu sou. E mesmo sendo pó, tudo há em mim confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome glorificado seja o teu santo nome. Sabemos que terra e céus passarão, mas o seu nome é eterno, Pai. E a gente pode descansar nessa verdade, a gente pode realmente desfrutar dessa verdade e
da tua presença e do teu amor e das tuas misericórdias sobre nós, Pai. Que o teu nome seja exaltado hoje e sempre, através dos dízimos, através das ofertas, que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas, que nossas vidas sejam testemunhos lá fora, luzes no meio desse mundo escuro, Pai, testemunhando do teu nome, fazendo o seu nome ser reconhecido. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, coloque uma mão sobre o seu coração e estenda a sua outra mão sobre a vida do Tiago. Vamos orar. Uma vez mais, nós elevamos a nossa voz ao Senhor. Pedimos, Deus, que o teu servo agora seja a boca do Senhor, voz do Senhor para o nosso coração, para alimentar a nossa alma, que a tua palavra venha fluir através da vida dele, Senhor. Usa-o poderosamente para que a tua vontade e a palavra a qual o Senhor preparou para nós nessa noite encontre um lugar aquecido no nosso coração e possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Aí. Amém? Amém. Aí, agora vai. Abra sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 1 até o versículo 16. Essa é uma história conhecida e aqui na tela você vai ver na nova versão internacional, NVI. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente que a nova versão transformadora, mas o sentido aí é o mesmo e se você esteve aqui no culto de jovens ou no Youth Service, você ouviu essa palavra, mas tem algumas mudanças, poucas, mas tem. E hoje ninguém vai ter cookie, no culto do Youth teve cookie para quem não veio, mas eu também estava lembrando que a gente come arroz e feijão, quantas vezes na semana? Provavelmente várias. E eu não acho que a gente reclama de comer arroz e feijão várias vezes na semana, a menos que esteja empapado, esteja duro, isso e aquilo mais, mas a palavra de Deus também é assim. A gente lê, a gente relê, a gente lê de novo e cada vez o Espírito Santo vai dando algum entendimento diferente sobre aquela mesma palavra. Então, vamos ler essa história entre Caim e Abel, que é bem conhecida, e diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ou a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo, ou ele era agricultor. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, porém, por sua vez, ofertou as melhores ou a melhor porção dos seus cordeiros, dentre as primeiras crias ou os primogênitos do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você é quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim:
aonde está seu irmão? Aonde está o Abel? Não sei, respondeu Caim, mentindo descaradamente. Por acaso sou eu responsável ou sou eu a babá do meu irmão? Em uma maneira mais moderna de falar. Em versículo 10, então Deus disse: o que você fez, ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, e esse sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar vai me matar. E o Senhor respondeu: não, eu vou castigar 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs uma marca ou um sinal em Caim para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim então saiu da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, ou Nod, a leste do Éden. Então, aqui um resumo rápido da história. 2 irmãos, um é pastor de ovelhas, Abel. O outro cultivou a terra ou era um agricultor, Caim. Os 2 trouxeram ofertas, os 2 trouxeram, na época da colheita, o seu presente, ou a sua oferenda, a sua oferta. Abel, ele pegou o melhor que ele tinha. Dentre os cordeiros, os primogênitos e o melhor que ele tinha, ele ofereceu a Deus. Caim, ele pegou uma parte, um pedaço, uma porção. E aí Deus fala: Abel, eu aceito o teu, mas Caim, eu rejeito o teu, a tua oferta. O Caim fica enfurecido, ele fica transtornado, é o que a palavra fala, ou no português, ele faz uma birra. E Deus fala: Caim, fique esperto. O que está acontecendo? Por que você está com raiva? Caim ignora e ele não se contém com aquela rejeição. Então ele planeja matar Abel e acontece que ele realmente assassina seu irmão. Interessante que Deus depois pergunta: Caim, cadê teu irmão? Óbvio que Deus sabe onde está o irmão dele, mas ele está dando uma chance para que de repente o coração quebrante e ele fale: não, eu sei onde está meu irmão, me desculpa, me perdoe. Mas não é isso que ele responde. Caim mente descaradamente falando: não sei, não sou a babá do meu irmão. E depois Deus confronta Caim, e é interessante que Deus fala: a terra está clamando pelo sangue do teu irmão. A própria terra que você, agricultor, plantou ou vai plantar, ela está chamando o sangue do seu irmão. E ainda assim Caim não se arrepende, e ele fala: eu não posso suportar esse pecado, ou eu não posso suportar esse castigo, não esse pecado. Mas é interessante que de novo ele não fala: perdoa, porque eu fiz algo errado. É como se ele dissesse: tem algo mais leve? Tem algo que eu possa suportar? E ainda assim ele não se arrepende, então ele sai da presença de Deus. E essa passagem, ela é uma lição, traz uma lição legal sobre a condição do coração da gente. E a gente também tem o nosso relacionamento na vertical com Deus e o nosso relacionamento no horizontal com os nossos irmãos. E é interessante como que aqui nessa história a gente vê, apesar de 2 pessoas, eu diria que são 2 corações. E nessa noite uma das reflexões que eu quero fazer é, em primeiro lugar, o que a gente não deve fazer. Como Caim, o que a gente não deve. E em segundo lugar, como Abel, o que a gente deve fazer. E em primeiro lugar, eu diria que a gente não deve oferecer a Deus uma adoração meia boca. Interessante que o Marlon estava falando, né, do privilégio, da sinceridade, e como a gente às vezes tem tudo na mão e não dá o mesmo valor, talvez porque a gente não foi ainda perseguido, ou talvez porque a gente ainda não sabe o que é viver sem aquilo
tão fácil, a Bíblia, um louvor, uma música, uma oração ou um companheiro. Mas Deus quer um compromisso sincero, Ele não quer um ritual vazio. Ele quer que o serviço feito a Ele, a nossa adoração, seja feita com amor e não apenas de rotina. E isso é algo que aconteceu com Caim. Ele ofereceu a oferta dele, mas faltou sinceridade de coração, faltou fé, faltou fazer algo de dentro. Ele apenas fez algo que era ali, talvez um costume ou algo que ele deveria fazer para checkbox. E ele trouxe uma parte das suas colheitas, uma parte do seu, do que ele plantou. E às vezes a gente também tem essa adoração que é um pouquinho menos do que a gente poderia fazer, um pouquinho menos do que a gente deveria dar ou entregar a Deus. E é isso que eu chamo de meia boca. E às vezes quando a gente fala, nós vamos à igreja, vamos para a igreja. Mas a gente vai porque é uma rotina. A gente vai porque a gente vai ver os nossos amigos. Ou é domingo, o que eu vou fazer no domingo? Vou para a igreja. Rotina. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente de repente está distraído. O corpo está aqui, a cabeça está. Quanto foi o jogo? O que eu vou comer amanhã? Será que aquele problema eu vou conseguir resolver? Tem uma reunião no meio da semana. Será que eu tranquei a porta da minha casa? Distração. A gente está aqui, mas não está aqui. Meia boca. Ou a gente também está aqui no domingo, reverente, orando, levantando a mão e etc. Mas de segunda a sábado, se alguém olhar a gente na rua ou na nossa casa, vai perguntar: é a mesma pessoa do domingo? Ou em qualquer momento onde eu coloco a minha vontade na frente daquilo que Deus quer para mim, eu também estou oferecendo uma adoração meia boca. Quando alguém pergunta: você pode ajudar aqui? Não, chama outro. Ou quando a gente fala: eu mereço, não importa o que os outros merecem, eu mereço, eu trabalhei, eu ralei, eu fiz por merecer, é meu. Ou às vezes também quando Deus fala: eu quero que você perdoe alguém, e você fala: não vou perdoar não, eu vou até aqui, mas daqui eu não vou. Eu diria que às vezes é como a gente vivendo a vida cristã com o freio de mão puxado, porque Deus está falando: acelera, e a gente está falando: não, deixa eu pisar um pouco no freio, virar um pouco para cá, pegar uma estrada mais simples, ou deixa eu puxar o freio de mão, estou cansado. Adoração meia boca, não devemos fazer isso. E eu lembro quando eu era mais novo, na escola, em matérias que eu gostava ia bem, mas em matérias que eu não gostava, a minha pergunta era: qual que é a média? É 6, é 7? Beleza, vou estudar para passar com 6.1, não tem problema. Mas às vezes a gente esquece que a vida cristã não é sobre o mínimo que eu posso fazer. A vida cristã é Deus falando: se você fez qualquer coisa abaixo do melhor, abaixo do seu máximo, você está errado, e eu estou errado. Então essa história de fazer o mínimo possível, ela pode funcionar fora da igreja, fora da nossa vida cristã, mas não com Deus. E no final, às vezes a gente pensa que é tudo sobre eu, e eu. E não importa os outros, o que importa sou eu. Eu vou chamar o Marlon aqui, que eu falei para ele: eu vou fazer uma ilustração, Marlon. Não tem cookie hoje, mas Marlon, eu sei que você gosta de cookie, e eu sei que você gosta de um telefone, e eu tenho aqui um iPhone. E o Marlon já animou. Aí eu vou falar: Marlon, eu vou te dar um iPhone porque eu amo você e eu espero que você goste, mas eu quero que você abra aí para dar uma olhada do jeito que você gosta, não é do jeito que você gosta. E aí, vê aí. É bom? Olha só, Marlon, eu acho que esse você vai gostar. Mostra pro povo aí. Tá vendo? A tela tá quebrada. Tá quebrada a tela, Marlon? Ih, desculpa aí, Marlon. Não liga também não. Não liga? Liga que eu garanto. Esse liga, esse funciona. Mas ó,
Pode sentar, Marlon, que eu não posso fazer isso com você do mesmo jeito que a gente não pode fazer isso com Deus. Às vezes, a gente olha para a vida cristã e a gente fala: Deus, o iPhone novo eu comprei, eu trabalhei, é meu. Aquele velhinho, aquele todo quebrado, todo trincado, tudo bem, eu vou passar para alguém, eu vou dar para alguém. Deus, o Senhor me deu um salário, o Senhor me deu um trabalho, eu pago as contas da casa, eu trago o pão para a família, mas Deus, esse negócio de dízimo, 10%, não, se eu der vai faltar para mim. Toda hora que a gente está segurando, toda hora que a gente está dando algo que é qualquer coisa menos do que o melhor, a gente está fraudando a Deus. Adoração meia boca. E aí vai um toque. No bazar da igreja não dá meia furada, não dá roupa rasgada. Quando vai fazer oferta, pode ter certeza, se fosse Abel fazendo oferta aqui ou Caim fazendo oferta aqui, não dá o resto, não dá o finalzinho, o fundo da panela. No seu tempo com Deus, gaste o seu melhor. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, não deixe para ler a Bíblia quando você está cansado. Pega a hora que você está mais alerta e faça o seu melhor. Não seja mesquinho. Ofereça tudo que você puder para Deus. O segundo, não faça, que foi o que aconteceu com Caim, é: não ignore os avisos ou o alerta que Deus está dando para você. E é interessante pensar que Deus deu várias chances para Caim. Ele falou: cuidado, você está irado. Irado não é o problema é você pecar. Cuidado, muito cuidado. E várias vezes ele deu oportunidades para Caim para ele se controlar. E a Bíblia fala que ele ficou transtornado e ele acabou alimentando aquele sentimento que ele estava tendo. E os alertas e os avisos de Deus, às vezes, também é como a gente reage e como a gente responde. Duas coisas completamente diferentes. Se você gosta de dirigir e alguém te corta, qual é a sua reação? Ficar bravo? Respirar e contar até 10? Buzinar e xingar a pessoa? Correr na frente dele e fechar essa outra pessoa? A reação pode ser a raiva, mas a resposta é quando a gente pega e fala: peraí, o Espírito Santo dá aquele sussurro e fala: fica quieto, não faz, fica quieto, sai fora. Então, não reaja, responda. O nosso instinto e a nossa natureza, ela é pecaminosa, e a gente vai naturalmente como Caim, ficar bravo. Se eu ficar bravo, eu mereço. Se eu mereço, ele não merece. E por que o outro não viu que eu estou certo e ele está errado? Não, eu vou para as cabeças, como a gente fala. E foi o que aconteceu com Caim. Controle as suas emoções. Ficar com raiva não é o problema. O problema é você responder em cima da sua reação. E muitas vezes a gente tem que parar, contar até 10 e pensar o que a gente vai falar ou fazer. A Bíblia fala que uma escuridão traz outra escuridão. Um pecado traz outro pecado. E se a gente não tomar cuidado, como diz a Bíblia, o pecado está batendo na tua porta. Presta atenção, e você tem o poder, pelo Espírito Santo de Deus, de falar: não, para aqui, não vou aceitar e vou dominar. Deus deu o Espírito Santo e a gente pode contar até 10 e fazer o que é certo. Não reaja, responda. Mas também não fique com seu coração endurecido. Esteja aberto à correção. Quando Deus tentou chamar a atenção de Caim, ele provavelmente deu essa oportunidade para o Caim e falou: Caim, você já meteu o pé na jaca faz tempo, vamos conversar? E o Caim: não seja assim. Esteja aberto à correção de Deus. Provérbios 3 fala que meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime
quando Ele te corrigir. Porque o Senhor corrige a quem ama. Assim como o Pai corrige o Filho a quem Ele quer bem. E Deus só nos corrige porque Ele nos ama. E Ele não quer que a gente seja orgulhoso, que a gente ache que está tudo bem, não preciso melhorar em nada, mas a gente tem que ter a humildade de falar: Deus, está ruim, me ensina como melhorar, me ensina como mudar. E transforma esse orgulho e essa raiva e essa situação que eu estou tendo em algo que possa me edificar, para que eu te louve, te adore de coração íntegro. Caim, enquanto ele não se quebrantasse, ele não conseguiria adorar a Deus de forma integral. E Deus recebeu a oferta de Caim e de Abel. O problema não é a oferta. O problema, às vezes, é como está o nosso coração diante daquilo que a gente está ofertando ou fazendo por Ele. Terceiro ponto, não ceda à tentação. E esse é fácil de falar, mas às vezes não é tão fácil de fazer. Caim saiu da presença de Deus, como diz, e a gente normalmente é tentado por aquilo que a gente gosta. Ninguém é tentado por aquilo que você não está nem aí, porque não faz diferença, e o inimigo sabe disso. E a gente fala no português que a oportunidade faz o ladrão. Eu diria que a tentação faz o pecado, do mesmo jeito. E às vezes você pode pensar: eu gosto, se você é jovem, eu gosto de social media, eu gosto de um like, eu gosto de alguém me seguindo, eu gosto de saber quantas pessoas estão gostando do meu conteúdo. Cuidado, isso pode te transformar numa fama e num pecado. Ou você gosta de ser elogiado, e quem não gosta de ganhar uma palavra de ânimo ou uma palavra positiva? Se você não tomar cuidado com aquilo que você gosta, você pode virar alguém egoísta, que só quer que as outras pessoas enchem tua bola, e aí é um pecado. O dinheiro não é um problema. A Bíblia fala mais de dinheiro do que muitos outros assuntos. Mas se você não controlar o seu coração com relação ao dinheiro, você vai ficar mesquinho, mão fechada, mão de vaca. E aí é pecado, porque quem dá é Deus. E se Ele deu, e a gente entende que o que a gente tem é dele, e o que nós somos é dele, por que a gente segura? Por que a gente puxa o freio de mão? E por que a gente não está adorando Ele da forma que Ele quer? Então, não ceda à tentação. Caim quis a qualquer custo que a oferta dele fosse aceita. Ele retrucou, ele ficou bravo, ele tentou, ele provavelmente gesticulou. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente gosta, e a gente não pode colocar isso acima daquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes é uma competição no trabalho e alguém é promovido, mas não eu. E eu sabia mais o trabalho do que aquele cara. Por que ele foi promovido? Às vezes é até numa família onde tem dois irmãos e um está se sentindo meio ofuscado, ou não está tendo tanta atenção, e a gente começa a ficar enciumado. Às vezes até na igreja, quando a gente está no louvor, ou na cozinha, ou com as crianças, e às vezes a gente pensa: eu estou fazendo tanto, mas aquele cara não faz nada. E parece que todo mundo presta atenção nele e não em mim. De novo, algo que a gente está fazendo bom, algo que a gente está se colocando diante de Deus, mas se a gente não tomar cuidado, transforma em algo pecaminoso, e a gente tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que entre você e Deus pode virar um ídolo, principalmente coisas boas. Se virar um ídolo, até mesmo a nossa família, Deus não vai gostar. E a gente vai estar segurando bênçãos que Ele poderia estar dando para a gente, porque para Deus não existe nada, nada e nada que possa entrar no lugar que é dele. Nem minha esposa, meu filho único ou não único, minha carreira, nada. Ou Deus está na frente, ou eu estou segurando o freio de mão, e eu não estou vivendo a vida plena que Ele quer para mim. E o pecado, a gente gosta de algo bom, e vem a tentação. E ela começa às vezes no que a gente pensa, no que a gente vê,
Porque a gente ouve, e se a gente não tomar cuidado, ela vai crescendo. Até um ponto em que, do mesmo jeito que Deus falou para Caim, cuidado, você tem que dominar isso. E se você não dominar, isso vai te dominar. Então toma cuidado se você quer ser cheio de Deus, mas só está se alimentando de programa de televisão que fala coisa ruim, faz coisa ruim, de música que só fala palavrão, ou se você está numa roda de amigos que todo mundo zomba de tudo, e até mesmo de Deus, e você está no meio. Como que você vai estar cheio de Deus? Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com quem você anda. Não deixa aquilo que você gosta se transformar em pecado. Caim cedeu e ele afundou. Ele entrou no que a gente chama de um espiral ou spiral, e ele matou o irmão dele. E às vezes a gente deixa o pecado entrar na nossa vida e Deus está falando com alerta: limpa isso, tira isso, arranca isso. E se a gente fala, não tem problema, eu consigo lidar com isso, a gente começa a ficar indiferente, apático, tanto faz. E aí, quando a gente menos percebe, o pecado já tomou conta. E eu achava que eu estava 1 grau só fora do plano, e na verdade virou muito mais do que isso. Então, não tenha inveja dos outros, toma cuidado com o que você gosta, porque pode se transformar em um ídolo e pode virar algo pecaminoso. O que Deus tem para você é completamente diferente do que Ele tem para quem está do teu lado. E às vezes a gente tenta se comparar com como essa pessoa está indo para frente, como essa outra pessoa está indo para frente, como Deus abençoa esse, mas não eu. E às vezes Deus está falando, feche teu olho para os outros e olha para dentro de você mesmo. Porque o que Ele tem para mim não é a mesma coisa do que Ele vai ter para você. Mas agora que a gente viu que Caim fez algumas coisas erradas, e às vezes a gente pode entrar na mesma situação, o que será que a gente tem que fazer então? Qual que é o positivo, algo bom, que foi o que Abel fez? E esse é um pouco mais fácil, porque em primeiro lugar, Abel estava com o coração dele alinhado com o coração de Deus. Então, eu tenho que perguntar para mim mesmo, aonde o meu coração está? É onde Deus está? Ou eu preciso fazer uma faxina? Salmo 139 fala, sonda-me, ó Deus, examina, faz um scan, escaneia, conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração muito melhor do que eu me conheço. Me teste, me prove, como o ourives prova o ouro para tirar a impureza. E dá uma checada no que está na minha cabeça, conhece os meus pensamentos. Olha para mim, me mostra alguma coisa que eu estou errado e me ajude para que eu não te ofenda e que eu possa caminhar pelo caminho da vida eterna. Mateus 6 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas, não algumas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes a gente vai em todas as coisas e quando dá tempo eu vou para Deus. Às vezes a gente vai para tudo e se não der certo eu vou para Deus. Deus tem que ser o plano A, porque não existe plano B. E se o teu plano B é qualquer coisa que não seja dependência de Deus, a gente vai estar desalinhado com Ele. Então ore para Deus, peça para Ele te mostrar, apontar, quebrantar teu coração e que você possa enxergar aquilo que é único teu, que vai ser diferente do seu irmão, aonde eu tenho que alinhar o meu coração. E às vezes quando a gente pensa em coração quebrantado, a gente fala, o que dói em mim? Alguma coisa dói? E se não estiver doendo, a gente está precisando refletir um pouco mais. Será que meu coração dói quando alguém é injustiçado? Será que meu coração dói quando eu vejo alguém que é tão bom, mas não conhece Jesus? Só falta ser crente. Será que meu coração está doendo por isso?
Será que meu coração dói quando eu vejo alguém passando necessidade e eu falo, alguém vai cuidar dele, o governo cuida, alguém cuida. E às vezes a gente fica pensando ou refletindo sobre aquilo que deveria nos quebrantar e não quebranta, mas a gente está preocupado com o que eu tenho que fazer para ser promovido, o que eu tenho que fazer para ganhar 10% a mais. Será que eu vou ter uma pensão ou uma aposentadoria legal? Será que eu consigo comprar um carro melhor daqui a 2 anos? Ou tem que melhorar a casa tem que ser maior. Aonde que o nosso coração está? Estamos sendo quebrantados por aquilo que Deus quer que a gente preste mais atenção. Então pergunte para Deus, como é que está o meu coração? Eu estou alinhado? O que eu preciso fazer? Espírito Santo, me mostre para eu me alinhar contigo. Foi o que Abel fez. Abel deu o melhor e Abel deu os primogênitos, né, dos cordeiros. E é interessante porque depois Deus está pedindo a primeira parte, até mesmo do povo de Israel. E é interessante que Deus fala, povo de Israel, eu te tirei do Egito, teu primeiro filho é meu. Você tem a oportunidade de comprar de volta o teu primeiro filho, mas ele é meu. A tua primeira colheita é minha. O teu primeiro pensamento é meu. A tua primeira energia é minha. Então, como eu alinho, como eu sigo, como eu tenho um coração motivado para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E a verdadeira adoração, ela tem sinceridade de coração e não é de rotina nem de dever. E 2 Crônicas 16 fala, o Senhor e os seus olhos estão passando por toda a terra para mostrar a sua força para aqueles que estão inteiramente dedicados a Ele. E às vezes eu fico pensando, Deus voando, né, ou passeando. Imagina ele chegando por Edmonton pela zona sul, o lado sul de Edmonton, vai passando por downtown, chega aqui no Northeast, passa por cima da ponte central, e Deus está só assim. Quem ali está a fim de me servir inteiramente? Quem ali está realmente comprometido comigo? Quem ali está fazendo o que eu estou pedindo para Ele? E Deus está à procura de corações alinhados com Ele, porque uma vez que o teu coração está alinhado com Ele, o mundo, Ele já venceu e Ele vai te dar essa vitória. E se Deus estiver passando por aqui, que Ele possa enxergar você e que você possa dizer, Deus, eu estou aqui, me usa para a tua vontade. Além de alinhar o seu coração e o meu coração com Ele, Deus também quer o melhor e não o resto, e a gente já conversou sobre isso. E tem uma música até do Raiz Coral, para quem conhece, que chama exatamente isso, Dê o seu melhor. E ela é simples, ela só fala assim, dê o seu melhor, isso é o que Deus quer, faça alguém feliz, e alguém também fará por você. Dê o seu melhor, é isso que Deus quer. Quando você faz o melhor para Deus, você vai fazer alguém feliz, você vai abençoar, você vai honrar, você vai alimentar. E da mesma forma que você está fazendo aqui, Deus está te dando aqui e está te alimentando. Quando chegou a hora da colheita, uma porção foi o que Caim fez. Abel deu o melhor. O mundo fala, trabalha mais duro, trabalha melhor. Ó, se você fizer um MBA, você vai ser mais esperto que os outros. Vai, faz o seu MBA. Trabalha work smarter, not harder, é o que fala o ditado. E Deus está falando algo que é completamente diferente do mundo. Tudo bem, você tem que fazer o seu melhor, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que correr atrás. Mas a Bíblia, nesse texto, falou através de Deus para Caim, não importa o quanto você vai trabalhar, a terra não vai dar fruto. Não importa o quanto você vai estudar, se o teu coração não estiver com Deus, a terra não vai dar fruto. Então, dê o seu melhor para Deus, porque mesmo que você não trabalhe tão duro quanto os outros, ou que você não seja tão inteligente quanto os outros, ou que você
você não nasceu num berço de ouro quanto os outros. Se o teu coração estiver com Deus, e se você der o seu melhor, Deus vai te honrar. E quantas pessoas a gente vê na Bíblia que Deus honrou, mas Ele honrou porque o coração daquele servo de Deus estava voltado para Ele estava fazendo melhor. Sem Deus, a gente não consegue. Por mais duro que a gente trabalhe ou rale. E às vezes, o que significa fazer o melhor para Deus? Se a gente está falando do nosso tempo, a gente está priorizando a igreja, ou a gente está priorizando uma festa, um jogo, uma atividade secular? Se eu acordo e eu estou cheio de energia, eu vou ler a Bíblia? Ou eu vou ver o jornal, o tanto de noticiário que tem? E aí, quando eu já estou cansado no final da noite, tem que lembrar, tem que fazer uma devocional. Deus dá dinheiro para a gente, porque a gente tem que viver nesse mundo. Mas a partir do momento em que a gente começa a segurar e falar: Deus, desculpa aí, não tenho como te ofertar, não tenho como dizimar, não estamos dando o nosso melhor. E não é quantidade, não é se você vai dar a tua casa para a igreja, para Deus, porque a gente conhece na Bíblia aquela viúva que deu 2 moedas. Para ela era o máximo que ela poderia fazer, mas para alguém que fosse bilionário não são 2 moedas, não importa a quantidade. A Bíblia não falou de Abel e de Caim porque um deu mais ou um deu menos, mas falou que aquele que deu com o motivo correto e com o coração íntegro, Deus recebeu. Se você é um músico, faça o melhor para Deus. Se você é um encanador, faça o melhor para Deus. Se você é um estudante, faça o melhor para Deus. Se você é um contador, faça o melhor para Deus. Se você mexe com landscaping, framing, o que quer que seja, não importa. Deus, como a Bíblia fala, te vê em secreto. O que significa que pode ser que ninguém veja, mas você fazendo o seu melhor, Deus vai te honrar. Colossenses 3 fala: em tudo que vocês fizerem, façam com bom ânimo o seu melhor, como se fosse para o Senhor e não para homens. E em Mateus também fala: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. E a partir do momento em que você faz isso, aí sim você pode amar o seu próximo como a si mesmo. Então, dê o seu melhor, que é isso que Deus quer. E eu vou chamar o pessoal do louvor, porque eu já estou encerrando, mas eu queria também te dizer que essa história de Caim e de Abel, às vezes a gente pensa que, uma história, um matou o outro e etc. Não tem um final feliz. Foi o primeiro assassinato, e a gente pensa que a história acabou aí, o cara que fez tudo certinho morreu. Mas não. A Bíblia fala que Deus teve misericórdia com Caim. Apesar de Caim ter feito tudo errado, Deus ainda falou: ninguém vai te matar. Se alguém te matar, eu vou punir 7 vezes mais. E apesar da nossa natureza pecaminosa, Deus está com a gente e Ele vai nos honrar. Ele é misericordioso, Ele é cheio de compaixão, e Ele sempre vai dar a chance de arrependimento, apesar de que o nosso pecado vai trazer consequências. Em Hebreus 11 fala: Abel, embora ele esteja morto por muito tempo, o seu exemplo ainda fala com a gente. A gente está falando de Abel hoje. Qual o legado que eu vou deixar depois que eu não estiver aqui? E que você vai deixar depois que você morrer? É um legado de: eu fui como Abel, eu fiz tudo que eu podia, eu dei o meu melhor? Ou é um legado de: eu fiz tudo para mim mesmo e eu carreguei comigo algo que não era aquilo que Deus queria para a minha vida? Mesmo depois de você pecar, nunca esqueça que não importa o quão screwed up ou quanto a gente erre ou vacile, Deus nunca desiste de nós. E essa é uma história linda nesse sentido, porque a misericórdia de Deus está presente nesse texto. E Ele vai estar pronto para nos receber quando a gente também quiser seguir
aquilo que Ele está ordenando. E se você estava aqui no culto de jovens, eu dei um abraço. Alô? Eu dei um abraço no Joshua. Eu não vou dar hoje, apesar de que eu vou dar sim. Eu sei que ele gosta. Eu também. E às vezes, a gente acha que a gente tem que fazer algo primeiro para Deus fazer algo depois. E quando a gente abraça alguém, ou quando a gente dá a mão e cumprimenta alguém, naquele momento, não fui eu que abracei ele primeiro, não foi ele que me abraçou primeiro, a gente fez ao mesmo tempo. E a vida cristã é assim. O pau está comendo, adora a Deus. Enquanto você está adorando a Deus, Deus está te abençoando. As coisas são difíceis? Venha para a igreja. Quando você está aqui louvando, Deus está resolvendo o teu problema lá fora. Você está com problema de saúde? Continue louvando, adorando, faça sua devocional, busque a Deus, faça o seu melhor. Enquanto você estiver fazendo o seu melhor para Deus, Ele vai também estar te adorando, te retribuindo e te abençoando com aquilo que você precisa. E eu penso que Deus poderia ter mandado um anjo. Por que Ele mandou Jesus? Manda o anjo, é uma criatura, deixa o anjo ir para a cruz, eu vou guardar o meu melhor que Jesus. Mas não, Deus mandou o seu melhor. E ao mesmo tempo que Ele mandou o seu melhor, Ele também exige de mim e de você que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça o nosso melhor para Ele. E enquanto eu oro, enquanto eu louvo, eu sei que Ele está me purificando. Enquanto a coisa está difícil, a solução vai estar aqui dentro, que é o Espírito Santo me mostrando. E quantas vezes a gente não viu na Bíblia Deus falando: ei, Josué, só circula a cidade 7 vezes, Jericó, só grita, eu vou derrubar os muros. Não existe ação de Deus na questão de resolver ou de dar um milagre se a gente não se mexer. Rodear é com a gente, derrubar o muro é com Deus. Então, faça o seu melhor, busque a Deus e lembre-se de que enquanto você busca, enquanto você louva, enquanto você ora, Deus, naquele momento, Ele já está resolvendo, agindo, tirando você de alguma situação que você esteja enfrentando. Para a gente fechar, o que a gente não deve fazer? Oferecer a Deus uma adoração meia boca, ignorar o alerta ou os avisos dele, não ceder à tentação. O que a gente deve fazer? Alinhar o nosso coração com Ele, dar o nosso melhor e não o resto. Que Deus esteja abençoando cada um aqui, que Deus esteja tocando na sua vida e que assim como nós aprendemos uns com os outros, que a gente possa ser mais como Abel e menos como Caim. Mas se a gente um dia ou em algum momento ficar como Caim, que a gente possa lembrar do Espírito Santo e falar: corrige, porque eu quero ser moldado por Deus e você também. Que Deus te abençoe e que te faça mais como Abel, assim como eu também quero ser mais como Abel. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, igreja? Já estamos encerrando. A gente tinha uma música ensaiada para cantar agora no final, mas a segunda música que nós cantamos hoje, no começo do culto, tem tudo a ver com o que o Tiago acabou de pregar para nós, então nós vamos repetir ela, tá bom? Deus, um coração
aceitar o erro e viver no meu desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Quando o Tiago estava pregando, Camila me lembrou uma história. Estava falando sobre a gente dar o nosso melhor. E tem uma história que é muito interessante. Quem aqui já comeu chocolate suíço? Qual que é o melhor? É o suíço. Qual que é o melhor canivete? É o... E tantas outras coisas são tão boas, né? E tudo é da Suíça. E aí, por quê? Por que é suíço? Aí eu escutei a história que quando a reforma protestante acontece ali na Suíça, né, o impacto do evangelho ele é tão forte naquelas pessoas que moram naquele lugar que eles começam a dar um outro sentido em tudo aquilo que eles fazem, né? Então o dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, aquilo ali penetra de um jeito naquela sociedade que eles falam, então tá, então eu vou fazer um chocolate, eu não vou fazer qualquer chocolate, eu vou fazer o melhor chocolate. E hoje todos veneram o chocolate suíço. Vou fazer um canivete? Mas não vai ser qualquer canivetinho aqui para cortar. Eu vou fazer o melhor canivete. E dentro de tantas outras coisas que eles fazem, né? E isso é o impacto do evangelho em nossas vidas. Então quando a gente a igreja está cantando, eu quero ser um homem segundo uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus, e a gente se propõe a fazer o nosso melhor, pode saber que aquilo não impacta só a tua vida diretamente, mas impacta todos ao seu redor. Amém? Amém pela palavra, que ela realmente venha trazer, venha germinar no nosso coração durante toda essa semana. E que essa canção venha realmente ser uma verdade. Nós queiramos de verdade ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente segundo o coração de Deus. Amém? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Gente, quem foi tocado essa noite aqui hoje? Amém. Foi muito especial, né? O louvor foi muito especial, a palavra do pastor também foi muito especial. E eu tô aqui rapidinho para dar alguns avisos hoje que eu queria falar com vocês. O primeiro aviso que a gente tem é do nosso encontro de jovens, que acontece toda sexta-feira, 7h30, então é um momento muito especial. Semana passada, a gente foi no boliche, então foi muito especial. Cadê os jovens que foram? Gente, foi muito especial, um tempo muito legal entre nós jovens, e foi muito legal o boliche também. Então, essa é a primeira parte. A gente também voltou com a nossa reunião de oração. Então, ao mesmo tempo que está tendo o encontro de jovens na sexta, também vai ter a reunião de oração. Se você quer participar, você pode participar também, é no mesmo horário da reunião dos jovens, então só participar aqui com a gente também. Também nós temos o futsal. Então, se você curte jogar futebol, se você tem algum filho, algum parente que gosta demais de futebol, convida ele, é um tempo muito especial. Você só precisa trazer o seu amigo, você vem para a igreja, traz sua chuteira para jogar futebol e vai ter um momento muito especial para isso também, tá bom? Nós também temos o encontro de mulheres, que o tema vai ser Mulheres com Palavra e o tema é Apenas um Toque. Vai acontecer no sábado, dia 29 de março, às 2h. Então, mulheres, muito bem-vindas, podem vir participar, vai ser um tempo muito especial. Então, só venham e participem com a gente. Também as aulas de inglês. Então, se você está interessado em aprender mais inglês, se você ainda está no começo, quer saber mais como ter essa desenvoltura no inglês, você está super convidado a participar também. Se você conhece alguém também, fale com essa pessoa para participar, que é um momento justamente para você aprender mais. A gente tem ainda vagas, então você pode... tem mais informações nesse número que você pode entrar aqui no WhatsApp da igreja também. Super legal de participar. E também a gente tem esse workshop. O nome é Como Comprar Sua Moradia no Canadá. Gente, é muito legal, acho que todo mundo precisa disso, né? Acho que é muito importante quando você muda de país.
Então, se você tem interesse, participe com a gente. Você vai ter um link, inclusive o link, gente, é importante a inscrição. Então, se você quer participar, vai lá no WhatsApp da igreja, no grupo, o pastor já enviou o link. Então, você clica nele, tá bom? E aí você pode participar com a gente, beleza? É isso? Não, não é só isso. Eu acho. Isso. E o último aviso é o nosso Youth Service, que é o culto de jovens. O próximo vai acontecer dia 5 de abril, 7h30. Então, super convidados também jovens, não só jovens, na verdade, crianças, adolescentes, jovens são muito bem-vindos nesse culto também, vai ser muito legal. O culto passado foi super especial, então venham também, tragam amigos, que vai ser muito, muito especial. Beleza? É isso, gente. Obrigada, viu? Boa noite pra vocês e obrigada por terem vindo. Pessoal, só o evento que vai acontecer na próxima semana, próximo sábado, sobre como comprar a sua casa, isso é gratuito, tá bom? Vai ser oferecido um lanche, inclusive, então você pode vir, faça a inscrição, convide outros brasileiros, vai ser tudo em português. Inclusive a pessoa que vai estar falando, ele é cristão, irmão na fé, conhecemos já há muitos anos, então pode vir que vai ser muito, muito bom. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Foi aniversário da Alice, não é isso? Nós vamos estar orando por ela e cantando parabéns depois ali no lanche, certo? Alguém tem algum pedido de oração? Nenhum? Senhor, eu quero com muita alegria agradecer por estar aqui nessa noite. Agradecer por ter podido adorar o Teu nome, cantar louvores, mas também sou agradecida porque o Senhor aqueceu meu coração com a Tua palavra. Seguramente ela encontrou um lugar no meu coração e o Senhor sabe disso. Muito obrigada. A minha oração é que o Senhor continue falando conosco, que esse pão continue nos alimentando, que nós possamos retornar para as nossas casas, pensando sobre aquilo que nós refletimos nessa noite e sobre o que o Senhor ministrou a cada um de nós. Dá-nos uma semana abençoada e também abençoadora. Ajuda-nos, Deus, a oferecermos a nossa vida no Teu altar. Oferecer, Senhor, o melhor, de forma que o Teu nome venha a ser sempre exaltado, sempre engrandecido. Que o Senhor seja exaltado dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa universidade, do nosso high school, do junior high, dos nossos círculos de amigos, que em tudo nós possamos levar essa palavra conosco e que ela venha frutificar, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o melhor de Deus, que foi morto, mas que vive para todo sempre, e que o amor do Deus, o Pai, que nos sustenta, como um Pai amoroso que é, a inspiração, o ânimo, a força e o ensino do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Vão em paz e que o Deus da paz abençoe o seu lar. Tenha uma boa semana. Amém.